E aí eu não sei vocês, a gente que costumeiramente está aqui ministrando, seja através da música, seja através da palavra, seja uma oração, em alguns momentos, a gente fica emocionado com algumas coisas que o Senhor faz. Tem algumas canções que quando a gente toca e canta, eu não consigo mais cantar essa canção toda sem o meu coração se rasgar diante do Senhor. Eu tenho certeza que quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente precisa ter esse sentimento também. Nesse último final de semana, a gente teve alguns momentos com Deus em casa, especialmente na sexta-feira à noite. E foi um momento assim de muito, como é que eu posso dizer? De a gente de fato olhar aquilo que Deus está fazendo na nossa família, na nossa casa. E agora, diante da palavra dele, todos nós aqui, como já cantamos, que nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. A gente cantou agora, fala comigo, Senhor, porque eu preciso te ouvir. Mas há uma outra frase nessa canção que me chamou ainda mais a atenção. Eu quero obedecer. Deus tem falado e falado e falado com você. Agora é hora de tomar uma atitude na sua vida. Obedeça ao que Deus tem falado. De forma profética, eu declaro em nome de Jesus, obedeça para você ver a bênção do Senhor na sua casa. Obedeça aquilo que o Senhor tem a falar. Vamos abrir as nossas Bíblias então, meus irmãos, em Efésios 6:4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 4. Nós faremos então a leitura nessa noite. Se você puder ficar em pé, quando achar o texto, fique. Se não puder, não tem problema, desde que você acompanhe junto comigo. Esse texto está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4, que é o nosso texto dessa noite. Que na minha versão, como eu tenho dito aos irmãos, gosto de usar a nova versão transformadora como referência. A minha versão diz o seguinte: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Efésios 6,4, vou ler de novo com você. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Pai querido, obrigado, porque nós declaramos há pouco numa canção, fala, Senhor, que nós queremos te ouvir. E de fato, Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos identificar a tua voz, Senhor, nessa noite, de forma audível, ou seja, de maneira que nós compreendamos. E que essa voz doce do Espírito Santo do Senhor fale conosco. E que o teu Espírito interprete aos nossos corações as tuas ordens. E que em nós haja, Senhor, o Espírito que ouve em Jesus Cristo de obedecer, ainda que seja até a morte. Que nós, Senhor, estejamos prontos para ouvir a Tua voz e obedecer o Teu chamado em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar no seu lugar. A gente passou o mês falando sobre... Como era o tema da nossa série? Eita! Famílias que Vencem é o tema do ano. Vamos lá, a série era... Não lembro. Eu vou contar para o pastor... Não precisa contar para o pastor não, que a gente está gravando e ele vai ouvir. Aí ele vai pensar assim, puxa vida, o mês que eu estava de férias, ninguém prestou atenção nos sermões. Vou ajudar você. A série chama Família Edificada. Repete comigo, família... Pronto, você não vai esquecer mais, porque você vai depois lá no canal da igreja, vai ouvir os sermões de novo, aí vai lembrar, é verdade, me lembrei. Família edificada, nós falamos então durante o mês de maio, sobre o quanto que as nossas famílias devem estar fincadas na rocha. Edificar uma casa não é simples para quem já teve o privilégio de construir, de reformar,
viu que uma parede que não está colocada em cima de uma coluna corretamente, em cima do baldrame, né? O pessoal que gosta da construção civil, se não estiver muito bem ancorada no lugar certo, essa parede vai cair e com ela a casa toda. Então nós vimos, desde o primeiro sermão dessa série, para ajudar você a lembrar, nós vimos a proteção da família, o quanto que é importante a casa ser protegida. E o nosso pastor, quando pregou nesse assunto, falou muito forte sobre o privilégio e a responsabilidade dos pais, dos homens de proteger a casa. Dos 3 papéis do homem, um deles é de protetor, mas não cabe só ao homem proteger a sua casa, as mulheres também fazem parte dessa construção de segurança ao redor da família. Nós vimos também que nós devemos nos tornar exemplos, principalmente para essa e as próximas gerações, porque a partir de um bom testemunho, uma boa vivência, nós seremos referência para os próximos anos. E aí, eu estava num treinamento sábado de manhã, eu participei como ouvinte, porque o público, eu sou em parte organizador do treinamento da empresa, e aí eu fui citado como referência no meio do treinamento por causa de uma frase que eu sempre uso. E aí eu fiquei pensando, se no meu ambiente de trabalho isso é uma coisa que é boa, imagine só uma criança citar. O irmão Estevão um dia falou sobre isso no sermão dele e eu me lembro. Da mesma forma que eu e você somos capazes de lembrar de boas referências no futuro, a gente precisa ser uma boa referência agora para esses novos que estão chegando. O outro sermão, então, nós vimos a restauração e a restauração da família a partir da vida de José, ou a família de Jacó, José e seus irmãos. Tudo aquilo que o seminarista Adam trouxe para a gente, ele mostrou que Deus está no controle de todas as coisas. Em absoluto, não tem nada que escape aos olhos do Senhor. E Deus promoveu a restauração daquela família. Domingo passado, o irmão Johnny aqui, fechando a penúltima parte, refletiu no Salmo de número 127. Domingo passado, estávamos em festa no domingo de manhã. Teve batismo, teve churrasco, ninguém teve problema de pressão no sal, graças a Deus deu tudo certo. E depois eu vi um vídeo dos irmãos dançando na chuva. Eu lembrei daquela música do Fernandinho, né? Eu vou dançar na chuva. E literalmente isso aconteceu na nossa igreja para a glória do Senhor. No Salmo 127 você vai ver que as famílias, elas são edificadas no Senhor. E quem é edificado no Senhor não tem tempo para mais outra coisa, não se preocupa demais com nada, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Esse é o nosso Deus. Então isso nos trouxe para o nosso último sermão dessa série. A partir do domingo que vem, já vem novidade por aí. Qual é? Eu também não sei, mas a gente vai descobrir junto. Hoje nós vamos encerrar essa série falando dos passos que dão continuidade para a família, a relação pais e filhos. E aí, irmã Val, talvez não era nem para o Neto e o Vini estarem aqui, era para nós estarmos. Aprove ao Senhor que nós todos estivéssemos aqui essa noite, independentemente se você já tem filhos ou não, mas o fato é que isso vai além da paternidade. Ontem, se você esteve aqui na reunião de homens e mulheres, nós discutimos, inclusive, um ponto importante sobre isso, que quando nós espalhamos a glória de Deus, nós formamos novos adoradores, a nossa preocupação é, sim, com os nossos filhos, mas também com as outras pessoas que Deus vai nos apresentando. Porque não é só a paternidade, a maternidade, a maneira pela qual nós multiplicaremos adoradores, mas também através das vidas que o Senhor tocar a partir das nossas. As vidas que nós tocarmos, as vidas que o Senhor irá fluir através de nós, também serão vidas tocadas pelo amor do Senhor. E eu tomo a liberdade de falar não só sobre filhos biológicos. Talvez alguns de vocês não tenham filhos. Recentemente, uma atriz famosa trouxe uma revelação fantástica. Existe um negócio chamado incompatibilidade.
E que ela e o namorado, olha só, é namorado, não é marido, eles não podem ter filhos porque existe uma incompatibilidade genética. Ou seja, eles não vão esperar o milagre do Senhor na maternidade porque a criança pode ter alguma doença. Ou seja, não precisa mais abortar, eu posso evitar os filhos antes. Mas, irmão, isso é muito forte, talvez seja. Mas nós que cremos em Deus, nós cremos num Deus de milagres, amém? Deus pode fazer qualquer coisa. E óbvio, esse mundo ele é esquisito mesmo. A gente tem que olhar não só pelo olhar dos pais biológicos, mas pense nas pessoas que você pode alcançar. Eles serão seus filhos espirituais. Ontem com os homens, aí eu não sei se rolou isso com as mulheres, mas com os homens rolou um desafio, que os homens precisavam começar intencionalmente a pensar em uma outra pessoa, de preferência do sexo masculino para não ter confusão, um outro homem em quem ele vai pensar e vai orar e vai intencionalmente se relacionar para apresentar Jesus. Esse é o objetivo, né? Então a gente precisa, e é interessante porque quando a gente fala dessas coisas de objetivo, e aí eu me lembrei que tem um negócio que ele acontece a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses, que é a manutenção do carro, né? Para você que tem veículo, você tem que parar um período para manutenção. Por que precisa parar para manutenção? Porque às vezes você está bem bonitinho na estrada e aí seu carro pifa, né? Dá bug. Você já passou por isso? Dá um prego no carro? É uma experiência muito ruim, um carro dar prego. E aí a gente tem 2 tipos de manutenção. A gente tem a manutenção corretiva, que é a manutenção que ela vai acontecer quando o seu veículo dá prego, e aí você precisa parar para consertar algo que quebrou. E existe a manutenção preventiva, aquela que você vai prevenir antes que ele quebre. Você vai trocar uma peça, você vai trocar o pneu, você vai fazer alguma coisa para que não dê problema. Sabe qual é o problema? É que a preventiva ela não é barata, ela é cara. Mas ela normalmente é bem mais barata do que uma corretiva. Porque eu já estou chegando na época de trocar os pneus do carro. Aí você às vezes quer pagar para ver, né? Ele chega lá no limitezinho, aí você não quer trocar. Aí você, não, eu vou mais um pouquinho. Aí daqui a pouco começa a aparecer o arame do pneu. E você, não, mas dá para ir mais um pouquinho. Aí daqui a pouco você está andando e você passa num buraco e o seu carro bate. E aí quebra o amortecedor, a janse do carro, ela fica toda amassada. Você arrebenta junto a homocinética dele. E aí o prejuízo vai ser muito maior do que ia ser só um pneu. Nas nossas famílias acontece do mesmo jeito. Nós estamos preocupados em corrigir coisas que podiam ser prevenidas antes. Então vamos pensar sobre fatos importantes sobre a educação de pessoas, e aí eu digo pessoas, os seus filhos, ou os filhos das pessoas que convivem com você, ou ainda das pessoas que fazem parte do seu convívio. Vamos pensar sobre fatos importantes, porque o tema desse sermão é educando sobre a rocha. Educar sobre a rocha significa ensinar a partir dela. E aí, sendo casado com uma geóloga, eu podia até ter apelado para o conhecimento sobre rochas da minha esposa, mas eu não fiz. Porque talvez a rocha que a gente vai falar essa noite não tenha condições de ter nenhum processo de análise científica, mas é uma análise espiritual. O texto, então, ele vai dizer para a gente, no primeiro ponto, que para educar sobre a rocha, precisamos saber estimular o melhor no outro. Repete comigo. Para educar sobre a rocha, precisamos saber estimular o melhor. Agora, olha para quem está do seu lado e diz assim: eu preciso aprender a estimular o melhor em você. Eu sempre quis fazer isso. Sabe por quê? Você precisa aprender a estimular o melhor no outro. Porque a gente vive a sociedade do cancelamento. Agora, se você faz uma coisa errada, você não tem mais perdão, porque existe um tribunal virtual. E esse tribunal virtual ganha as ruas. E não é de agora. Há algum tempo atrás, notícias falsas mostraram que uma mulher, ela era responsável por
induzir crianças a determinadas práticas que não eram verdade, confundiram ela, mas a população não entendeu que não era ela, pegaram essa mulher, lincharam e mataram. E depois descobriram, puxa vida, não era ela. Estimular o melhor no outro, então, significa que nós precisamos olhar para o outro profundamente e aprender a induzir, a mostrar, e aí é uma palavra mais moderna que diz, motivar o outro a apresentar o que ele tem de melhor. Como assim? O verso, então, que nós estamos estudando diz, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Não irritar os filhos significa o que exatamente? Porque eu, quando era filho, eu pegava esse verso e usava ele no bolso. Quando meu pai vinha com alguma coisa, eu puxava ele e falava, não me irrita, que a Bíblia diz que você não pode me irritar. E filho é um bicho sem vergonha, porque quando ele conhece a Bíblia, ele só vai no detalhe. Com todo respeito, parece advogado. Ele procura a brecha da lei para colocar o argumento. O filho, ele é um pouco isso. Ele vai atrás do detalhe, para dizer assim, não, eu não posso, mas veja bem, o que significa isso para um pai, ou para um adulto, ou para alguém mais velho? É não impor condições ou comportamentos que são gatilhos ao mau comportamento. Agora confundiu mais, antes eu até achava que eu sabia, agora eu não sei mais. Eu vou dar um exemplo para você, a provocação. Tem gente que gosta de provocar o outro porque acha divertido. Ver o outro irritado é uma coisa que me diverte, então eu começo a piadinha. E aí daqui a pouco o outro está mordido com você e berra, para! Aí você, desculpa Luana, para, porque a gente explode. É como gotejar de uma torneira frouxa, pingando, até o momento que o outro explode. Puxa, desculpa, era só brincadeira. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Depois de casado, eu fazia um monte de piada sem graça com a minha esposa na frente das pessoas, e eu achava super divertido. Até o dia que ela falou, para, isso é ruim, isso não é bom, eu não gosto. A provocação, ela é uma maneira de induzir o outro. Talvez você não perceba porque você ache engraçado pegar o seu filho e fazer ele de exemplo para os outros e fazer ele de chacota, e é divertido porque todo mundo ri. Mas nem sempre aquele exemplo é bom. Nem sempre vai ser um bom exemplo, e talvez você esteja irritando um filho de maneira inadequada, ou o seu cônjuge, ou a pessoa que convive com você no seu trabalho. É difícil, porque a gente não para pensar nessa perspectiva, porque às vezes é divertido a gente contar uma piada e fazer o outro de chacota. Aí a gente também vê o desânimo. O desânimo é uma maneira de induzir a um comportamento ruim. Quantas pessoas já chegaram para você falando assim, eu vou citar meu filho aqui, tá, gente? Então, não é uma maneira de induzir ele a um comportamento ruim. O Estevão chegou para mim e falou, eu quero muito que ele escolha uma profissão, mas ele não te esconde não. Ele disse assim, papai, eu quero jogar futebol, eu quero ser jogador de futebol. Eu podia dizer para ele assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. 0,5% de todos esses garotos que estão jogando bola em algum clubezinho desse assim, chegam a ser profissionais. A profissional, eu não estou dizendo a ser famoso, é profissional. E um índice ainda menor, ele vira um jogador mais ou menos famoso, ou seja, que vai ganhar um bom dinheiro, etc. e tal. Mas o meu papel como pai é dizer assim, você quer jogar? Quero, eu só vou fazer uma exigência. Se tiver coisa errada na escola, sai do futebol. Fechado? Fechado. Primeira vez, primeiro teste. Em 3 meses, começou a ir mal na escola, saiu do futebol. Porque a minha condição não era. Eu não posso, como pai, desestimular o sonho do meu filho. Eu não sei o que Deus tem para ele. Eu não sei. E aí, 1 ano depois, ele voltou para o futebol. 1 ano.
Eu ainda não sei se esse é um objetivo de Deus para a vida dele. Eu até tenho umas orações respondidas muito esquisitas, mas eu conto no outro dia para você. Mas o fato é que eu não posso desestimular. Você não pode desestimular o seu cônjuge, você não pode desestimular as pessoas que convivem com você, dizer, não, isso aí, esquece isso, para com isso. Gente, não mate o sonho das pessoas. Você não sabe, você não é Deus. A não ser que seja uma coisa ruim, imoral, ilegal, aí sim você chega, ó, toma cuidado porque isso aqui não é bom, aí você aconselha, mas se não, deixa a pessoa sonhar. Para que jogar areia nos sonhos do outro? São comportamentos que nós temos, porque às vezes a gente não sonha, e aí a gente não quer que o outro sonhe também. Mas alguns ousam sonhar. Quantas vezes você já não disse para si mesmo, 1% do Bengui é impossível? Quantas? Mas alguns ousam sonhar. E pelos olhos da fé, alguns enxergam. Quando todos nós estivermos com a mesma visão, essa igreja vai ser pequena para 1% do Bengui. Mas a gente precisa ter um comportamento que estimule o melhor no outro. O que eu e você vamos fazer para isso? Às vezes dizer não sem motivo é provocar ira. Para a criança é mais difícil, porque para a criança é só dizer não e acabou mesmo. Não tem que dar muita explicação, porque ele não vai entender. Mas às vezes você diz não para um adulto e diz assim não, e não explica por quê, e você deixa ele pensar qualquer coisa sobre a negativa. Um adulto tem que ter capacidade de ouvir não, porque ele é adulto. Essa maturidade, ela precisa ser estimulada. Não é porque você tem 50 anos, 60 anos que você não possa ouvir um não, mas principalmente o motivo do não precisa ficar claro. Às vezes a gente simplesmente, não vou fazer e acabou-se. Tratando um adulto como se trata a criança. Não é assim que funciona. Primeiro a ideia, quando Paulo ele escreve isso aqui, ele está usando uma mecânica que ela diz assim, primeiro eu vou evidenciar um comportamento negativo que precisa acabar, para então eu ensinar um comportamento positivo. Quando você olha o versículo como um todo, você vai ver, olha, pessoal, não façam isso com seus filhos. Antes, ou seja, mude esse comportamento e faça dessa outra forma. Quando Paulo diz isso, você vai ver lá na sua Bíblia, em Colossenses 3, verso 21, ele faz exatamente a mesma ressalva. Ele só muda o finalzinho, ele diz, pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem ou não fiquem desanimados. Não tem nada mais desestimulante para a vida de um filho do que um pai que não investe nele. Do que um pai que não compra os sonhos dele. Do que um pai que olha para ele e diz assim, isso é só juventude, deixa. A pior coisa que você vai fazer com alguém é deixar a pessoa assim, jogada. Mas você tem que ir junto, tem que jogar junto. O dia que eu vi o Estevão fazer um gol no Paysandu, porque eu já vi. Até me perguntaram, você filmou? Eu falei, eu não filmei porque eu vi, está gravado na minha memória. Por quê? Porque a gente precisa estar junto. A gente precisa viver junto. Essa ideia de comunidade. E ontem a gente na reunião dos homens, o irmão John, ele testemunhou, dizendo assim, irmãos, eu gosto desse furdunço aqui, desse momento que a gente para, conversa, toma um café, isso aqui. E é esse sentimento que nós como pais precisamos ter com os nossos filhos. Eles não precisam de mais coisas, eles precisam da gente. Eles precisam da nossa presença. Nós temos uma tendência ao desequilíbrio muitas vezes. Ou eu e você vamos resolver uma coisa assim, muito intempestivamente, ou seja, a gente sai derrubando tudo, ou às vezes a gente simplesmente, não, eu não quero conflito, deixa, vai. E eu e você, eu não sei você, mas comigo isso acontece muitas vezes, ou eu faço uma coisa ou outra, porque nós precisamos do equilíbrio do Espírito Santo. E essa é uma lição que eu tenho aprendido. Nós precisamos do equilíbrio, porque ele não vai ser mais nem menos. Pais, não irritem seus filhos. Ou seja, aquilo que eu quero que aconteça com ele, aliás, aquilo que eu quero que aconteça comigo, eu preciso promover para ele também.
Quem é que não quer ter alguém que esteja ali impulsionando, dizendo, vai lá que vai dar certo, Deus te abençoe, vai lá, você vai ser vencedor, você vai conseguir, e de repente, diante de uma derrota, não baixa a cabeça, continua, que o Senhor vai continuar contigo e você vai vencer, você vai sair dessa. Quem não quer alguém assim? Todo mundo quer, mas talvez Deus esteja levantando você para ser essa pessoa na vida de outro. A medida do amor com o outro é exatamente a medida que eu tenho comigo. Não amem o próximo mais ou menos, ame o próximo como você se ama, como a si mesmo. Nós precisamos mudar o nosso comportamento e a forma de ver a vida, porque nós temos a esperança vivendo em nós. Nós, como cristãos, nós temos o Espírito de Deus habitando na gente. Sim ou não? E por que nos falta esperança então, meus irmãos? Porque às vezes falta esperança. Porque às vezes a gente só fala de forma derrotista. E aqui eu não estou levantando a bandeira do triunfalismo, não. Mas é porque o crente, ele já venceu. Aquele que crê em Cristo já venceu. Você é mais do que vencedor. Você não é alguém que só vence. Você é mais do que vence. Você é alguém que já tem a garantia que muita gente não tem. Você tem a vida eterna. É garantia. Se há esperança em nós, se Deus habita em nós, a gente pode fazer qualquer coisa, desde que seja a vontade dEle. Procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus tem que só você vai fazer, e Ele escolheu você para fazer, porque eu não sei, Ele escolheu. Ele quer você. Como diz os meninos aí do Pokémon, eu escolhi você. Não sei por quê, porque você tem uma característica que ninguém mais tem e que Deus quer que você faça. Deus quer levantar você hoje para você cumprir o seu propósito. Tiago 3, versos de 9 a 12, abra sua Bíblia comigo. Carta de Tiago, capítulo 3, versos de 9 a 12. Eu estou me controlando para a Luana não tomar outro susto, tadinha. Tiago 3, versos de 9 a 12, Tiago vai escrever o seguinte: às vezes louva nosso Senhor, ele está falando da língua, e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem, e assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figo? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Não é compatível. Portanto, que a partir de hoje da sua boca saia bênção sobre a vida dos seus filhos, bênção sobre a vida das pessoas. Guarde palavras que não vão trazer vida. E libere palavras que vão trazer vida. Libere palavras proféticas sobre a vida das pessoas. Não que você vai dizer exatamente o que vai acontecer, porque eu não sei se Deus revelou isso para você, mas a palavra de Deus nos estimula a abençoar. Se você é uma fonte que recebe do trono de Deus, então essa fonte tem que ter água doce, tem que ter água da vida fluindo através de você. Por isso, através da rocha que é Cristo nas nossas vidas, aquela mesma rocha que Moisés abriu no deserto e trouxe água, essa rocha vai inundar a sua vida com a água do Espírito Santo do Senhor. E aí você vai aprender a estimular o melhor no outro para a glória do Senhor. Em segundo lugar, para educar sobre a rocha é preciso entender que disciplina vem antes. Vamos lá? Para educar sobre a rocha é preciso entender que a disciplina vem antes. Antes. Sabe por quê? Porque se você ler o texto, a ordem é: antes, eduquem, ensine na disciplina e na instrução. Não é assim que está aí? Ou seja, a vara vem antes da conversa, querido. Mas, irmão, eu estudei pedagogia, eu estudei não sei o quê, e eu estudei comportamento, e eu sei que se eu me abaixar na frente da criança, e eu olhar nos olhos dela, e ela olhar para mim, e eu falar, não faça assim, ela vai me atender. Não vai! Ela não vai, porque ali tem um pecador,
que ainda não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai te provocar até você explodir. Não vai. Esses dias a minha mãe, espero que ela não ouça, ela mandou uma imagem tão bonitinha no grupo que só tem eu, ela, meu pai e minha irmã. Aí ela mandou essa imagem, né, que tinha esses dizeres que eu acabei de dizer para você aqui. Não grite com a criança. Você vai lá e fala com ela desse jeitinho que eu falei para vocês. Aí diz dá todo um diagnóstico de por que não fazer algumas coisas e por que fazer outras. Aí eu respondi assim, eu tenho que parar com essas minhas respostas, eu tenho que respeitar melhor os meus pais. Eu só respondi assim, engraçado, porque eu não me lembro da mamãe fazer isso com a gente. Porque a minha mãe, ela aprendeu com meu avô. Meu avô era militar do exército. No exército não tem conversinha não, soldado. É disciplina. É peia. Aí sim, conversa. A minha mãe aprendeu assim. Meu pai não teve nem pai. Mas ele aprendeu pela misericórdia do Senhor. Sentava, peia nós. Acho que eu apanhava mais do que minha irmã. Mas isso tudo que eles fizeram, meus pais nunca foram violentos com a gente. Nunca, jamais. Mas eles fizeram o que a Bíblia manda. E ainda assim, eu e a minha irmã demos muito trabalho. Muito trabalho. Mas a Bíblia diz que é vara. Ela não diz cinto, ela não diz havaiana, ela não diz travesseiro, igual uma história que eu conheço de uma família. Né, meu bem? De uma família que o pai batia na filha de travesseiro. Ele dava travesseirada nela, assim. A Bíblia ela deixa claro que educação de filho ela é um negócio muito sério. Muito sério. A palavra usada, por exemplo, aqui, que em algumas traduções é criá-los ou educá-los, ela é um processo de nutrição. A palavra original ela dá a ideia de que é igualzinho um jardineiro cuidando do seu jardim, fornecendo às plantas todo o suporte para que elas cresçam saudáveis. E aí você, minha irmã, meu irmão, que cuida de planta, sabe que às vezes você tem que ir lá na planta aí? Podar, né? Aí eu me lembro quando eu era criança que a minha avó dizia assim, não arranca as folhinhas da planta que ela sente dor. Mas você tem que podar, não tem? Você tem que virar a terra, não tem? Mexer na raiz dela, não é? Você tem que adubar, você tem que molhar, tem que botar o sol, tirar do sol. É todo um processo. A criação de filhos, ela é um processo. Porque tudo Deus é um Deus, eu acho que Deus é engenheiro. Eu acho. Porque tudo para Ele é processo. Aí agora virou moda, se você vai em umas igrejas aí, a galera só fala de processo agora, né? Não é processo judicial, é processo de coisas que acontecem em determinados tempos para que elas tenham uma finalidade. Isso é um processo. Por exemplo, nós temos aqui alguns jovens que estão nessa fase de crescimento, né? Mas vai crescer rápido, Mateus, você, profissional de educação física, um cara vai ficar musculoso rápido só comendo muito? Não vai. Por que não vai? Porque ele precisa passar por todo um processo de preparação para que toda a proteína e carboidrato, etc., que ele vai consumir, se transforme em músculo. Não é do dia para a noite, ele pode até tomar o estimulante, mas também não é a mesma coisa. Não adianta você pegar o seu filho Miguelito ali, pequenininho, coisa mais linda, pegar o Miguel, botar um funil na boca dele, entupir o Miguel de comida, amanhã ele não vai estar com 1,80. No máximo ele vai ter uma dor de barriga grande. Porque precisa respeitar o tempo das coisas, e os processos que as coisas vão acontecer. Deus criou o mundo em 6 dias, foi um processo. O homem nasce, cresce, reproduz e morre, é um processo. Tudo na vida é processo. E a gente precisa entender que processos nós estamos inseridos e qual é a nossa parte para que eles funcionem. E a educação ela é um processo complexo. Por que é complexo? Porque existe uma regra, você diz alguma coisa, estimula o outro, fala para o outro, você espera uma resposta, nem sempre a resposta vem igual do manual. E aí vai fazer como? É difícil.
Filho não vem com manual não, mas aqui você vai achar a única maneira, padrão para educar o seu filho, que é na palavra de Deus. A partir dela você vai ter filhos, filhas, discípulos, gente que honra Jesus e que ama Jesus. A disciplina ela vem antes da instrução, porque nossos filhos, como disse anteriormente, talvez eles não vão entender o não naquele momento. O processo de discipulado também ele envolve alguns momentos que a gente olha para o discípulo e pensa assim, eu sou o pai e eu quero dizer não para ele, mas eu não posso, eu preciso achar uma maneira de dizer não, porque ele já não é mais criança. Sabe por quê? Porque às vezes você até quer dizer não, mas em alguns momentos você vai precisar deixar ele quebrar a cara e tomar as próprias decisões. Mas o seu filho sendo pequenininho, você tem autoridade para dizer não faz, não faz. Disciplina, meus irmãos, ela é regularidade, é fazer as coisas como elas têm de ser feitas. Lá em casa, a disciplina ela é um processo interessante, porque às vezes eu sou o que mais toma decisões um pouco menos ortodoxas em casa. Então a Tati vira para mim assim, agora era a hora de fazer isso. Porque acontece, a gente não vem. Mas quando a gente procura estudar a palavra de Deus e entender, a gente toma melhores decisões. As crianças, por exemplo, elas não vão entender por que elas não podem ficar na TV o dia inteiro, ou não podem ficar no celular o dia inteiro. O que ela quer? Ela quer a tela. Ela não vai entender na hora que você explicar para ela e falar assim, Débora, abaixa, né? Deixa eu fazer igual. Abaixa, olhar no olho dela e falar, meu filho, o seu nível de dopamina está muito alto. Então, por conta disso, a gente precisa baixar o nível de dopamina para que você não tenha um estímulo excessivo de luz estroboscópica na sua mente, tá bom? Ele não vai entender. É não e acabou-se. Ele não vai entender. É chegar assim, não. Aguente o choro. Aguente o choro. Por que aguentar o choro? Porque às vezes o choro vem de um pequenininho, mas às vezes o choro vem do cavalão. Cavalão também chora, minha gente. Filho grande. Dizia minha avó, comeu do meu pirão, roda no meu cinturão. Sim, é filho. Filho nunca deixa de ser filho. Pode ficar grande, pode ficar chibante, pode ser o que for, mas é filho. Tem que respeitar os pais. Olha eu falando aqui, né? Sabe por quê? Crianças com menos de 16 anos sequer deveriam ter telefones celulares. Sequer deveriam ter. Não pode ter. Não pode. E quem está dizendo isso não é só a Bíblia, porque a Bíblia não tem a palavra celular. É a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Organização Mundial de Saúde, que são dois organismos que dizem o seguinte, crianças de 0 a 2 anos não pode nem ter exposição à tela. Não é só para ela comer, porque ela só come se ela tiver ali, não pode. Não pode. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, você procura lá no Google depois. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora de tela por dia, no máximo quer dizer, olha, só se não tiver jeito. Só se não tiver jeito. E tem que ter um adulto do lado. Aí eu pergunto para você, pai, mãe, adolescente, jovem, vovô, vovó, você tem paciência de ficar sentado do lado do seu neto 1 hora assistindo desenho? Assistindo, sei lá, iCarly? iCarly que é do meu tempo, né? É velho, né? Eu assistia Carrossel. Chaves. A gente não tem mais paciência para isso. Não dá mais. Mas é pior um pouco. Dos 6 aos 10 anos, a sugestão é aumentar um pouco para 2 horas, com supervisão de adulto. A partir dos 11 até 3 horas, com supervisão de adulto. E aí eu estava conversando com a Tati em casa hoje, depois que tinha preparado o sermão, a gente conversando sobre esse negócio. E aí eu caí, peguei a televisão e liguei, estava ligado, eu mudei para o YouTube, aí apareceu uma reportagem do último domingo, que foi feito com um psicólogo, um psiquiatra, que ele escreve sobre isso.
É uma reportagem de 10 minutos. Se você quiser, depois vai lá no YouTube e procura. Reportagem do Fantástico. Procura, lê, vê, assiste. Não tem nada de coisa de crente lá, não. O próprio mundo está dizendo isso, é uma epidemia. É epidemia. Gera vício. Mas a gente vai lá e diz assim, poxa, meu filho é tão bonitinho, toma aqui um celular para você, um iPhone 16 Pro Max Plus, não sei o quê. Custa 12 mil reais, mas era o sonho do meu filho. Você, pai e mãe, precisa ter autoridade e exercer a disciplina em casa. Você precisa resolver isso. Nós precisamos resolver isso. A gente precisa resolver. Não é você negociar com seu filho dizendo assim, não, vamos fazer o seguinte, para você ficar mais 30 minutos, você lava a louça. Não é negociação. Parece assim que você está tratando seu filho como outro adulto. Você está na mesa de negociação com ele, não é assim que funciona. Você é pai, a autoridade é sua. Você é mãe, a autoridade é sua. Exerça a autoridade. Exerça. Esse chorinho da Débora ali, de vez em quando rola lá em casa. Que foi? Ela está fazendo o que não deve. E não vai fazer. E se ela chorar, problema, vai parar de chorar em algum momento. Vai parar. Ela cansa. Mas a gente não pode afrouxar porque a gente está vendo o outro chorando. A gente precisa exercer autoridade. E não é só dizer não. Não basta só você, igual às vezes parece, que a gente vem e prega um sermão só dizendo que está errado. E aí, qual é o caminho então? Precisa apontar o caminho também, minha gente. Em terceiro lugar, qual é o caminho? Para educar sobre a rocha, somente o que vem de Deus pode entrar na nossa casa. Repita comigo. Para educar sobre a rocha, somente o que vem de Deus pode entrar na nossa casa. O que é que nós vamos permitir entrar na nossa casa? Somente o que vem de Deus. Você precisa ser um discipulador. Alguém que ensina sobre a palavra com a vida. Não adianta você pegar, e aí se você quiser ir fazer um curso de teologia numa faculdade, se você quiser estudar, se preparar, glória a Deus por isso, Deus abençoe sua vida, eu faço voto de que você faça. Mas para ser um discipulador você não precisa de nada disso. Você precisa disso aqui, ó, Bíblia. Conhecer a Bíblia. Ler a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia, e conhecer a Bíblia, e ler, e orar, e ler a Bíblia. É só disso que precisa. Não precisa de mais nada. Você precisa fazer um curso. Não, vamos falar com o pastor agora. O pastor está voltando de férias, vai voltar bombando, vai voltar muito a fim de trabalhar. Então vamos pedir um curso para ele de como fazer discipulado. Material você vai achar na internet. Muito. Você vai ver vídeos de tudo que é jeito e qualidade, com todo tipo de linguagem. As coisas mais incríveis você vai ouvir. Você vai ver coisas maravilhosas. Mas nós somos uma geração que tem muito conteúdo e pouco resultado. Quantos de nós, durante ali 2020, que passou meses em casa trancado na pandemia, viu 1 bilhão de lives, horas e horas e horas ouvindo e fazendo e aprendendo, e a gente não botou nada em prática? Puxa, eu queria saber como é que faz, como é que teve aquele negócio lá que tu falou, uma pasta de dente para elefante. Porque a gente perguntando hoje para ele na mesa, falou assim, ô Estevão, uma coisa útil aqui, uma coisa boa. Ele, pai, eu vi um vídeo de tal coisa sobre fazer uma pasta de dente para elefante. 5 truques para a feira de ciências. Aí eu perguntei assim, quantos elefantes eu conheço? Quantos elefantes na cidade? Mas para exemplificar que nós, às vezes, vamos aprender e assistir e consumir material sobre coisas que a gente não vai usar. Perda de tempo. Perda preciosa de tempo. Um tempo que podia ser gasto e investido na vida dos nossos filhos, na vida daquele sobrinho que você tem, que é, com perdão da expressão, usado. Né? Ou aquele amigo da rua de casa, que você olha assim, meu Deus do céu, tem misericórdia desse menino, que se tu não me der misericórdia, aí eu vou resolver o problema dele. Eu vou. Não é assim? Às vezes acontece.
Você não precisa ir para um seminário, você só precisa ser um crente que lê a Bíblia e conhece a Bíblia e tem disponibilidade para conversar sobre ela com as pessoas. É só isso. Educar sobre a rocha significa discipular as próximas gerações. Discipular as próximas gerações. Olha a importância disso. Se o Evangelho de Jesus dependesse de você para sobreviver no próximo século, ele ia sobreviver ou não? Se a igreja de Cristo dependesse da gente, da nova vida, ela ia sobreviver ao próximo século, sim ou não? Eu sei que é uma pergunta indigesta, mas é para que nós reflitamos sobre isso, porque todo esse exercício aqui, meus irmãos, eu sofri o dia inteiro com isso. Porque eu fiquei pensando, se o resultado do meu trabalho forem 3 filhos que seguem a Jesus, esse é o trabalho da minha vida. É o trabalho da minha vida. Investir a minha vida para que eles sigam a Jesus. Porque quando eu não estiver mais aqui, eles carregarão a bandeira do Evangelho para frente, até que Jesus volte. Esse é o nosso trabalho. Mas, irmão, eu não tenho filho, ou os meus filhos já estão grandes, e os seus netos? E as crianças que convivem? E aquele sobrinho, aquele primo, aquele tio, as pessoas do seu trabalho? Eles deverão ser discipulados por nós. Nós precisamos apresentar Jesus para essas pessoas, porque o tempo está acabando, gente. Eu olho para a Luana, que não faz nem ideia, e penso, o que vai ser o mundo que a Luana vai viver, o mundo que a Débora vai viver? Porque o mundo está doido. Mas a gente precisa olhar para dentro de casa e dizer aqui, nós estamos prontos para o desafio de discipular essa geração. A instrução, ela vem do Senhor, por isso nós colocaremos dentro das nossas casas aquilo que vem do Senhor. E tudo aquilo que não vem do Senhor, a gente vai refutar, a gente vai combater, a gente vai resistir e não vai aceitar. A educação formal vem de Deus, porque é Ele quem dá a instrução correta. Você vai ver o livro de Provérbios, tem uma infinidade de instruções para a vida ali. E a gente precisa trazer isso, e aprender, e ensinar, e aprender, e ensinar. O apóstolo Pedro olha para Jesus em João 6,68 e diz, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde a gente vai? Meu irmão, por que é tão difícil ler a Bíblia? Sabe por que é difícil? Porque às vezes ela é indigesta. Porque ela vai revelar o meu e o seu pecado. Porque ela vai mostrar na nossa cara que a gente está errado, que a gente precisa mudar de vida. Mas ao mesmo tempo isso é uma bênção de Deus para nós. Porque o Espírito Santo está mostrando para você que você tem que mudar de comportamento através da palavra. E essa palavra vai ajudar você a caminhar em direção à cidade celestial. É só através dela. É só através de Jesus. A palavra da vida, ela está nas Escrituras, porque a gente erra, porque não conhece. Não deixe que séries, filmes, filosofias, enredos ditem como a sua casa ela deve ser. Mas paute a sua casa pela palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus seja a bússola que vai conduzir e apontar para o único caminho que é Jesus. É só na palavra de Deus que você vai ter apontado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar no Pai se não for por Ele. Para a gente concluir então, você quer ter uma casa edificada sobre a rocha? Sim ou não? Sim. Você quer ter filhos educados e obedientes? Sim ou não? Sim. Decida mudar o comportamento nocivo e passe a ser guiado pela palavra de Deus a partir de hoje. Hoje é o dia. Hoje é agora, não vai ser amanhã, tem que ser agora, tem que ser a decisão tomada agora. Alguns anos atrás a gente cantava uma música, que o pessoal tem até vergonha de cantar hoje. Que ela dizia assim, ó: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a estrutura e sara todas as feridas. Me ensine a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Qual é o milagre que você espera do Senhor nessa noite? O que você veio procurar aqui? Qual foi o milagre que você veio pedir ao Senhor?
O que você precisa que Deus faça na sua vida e na sua família para que a sua família seja edificada na rocha? O que precisa acontecer com você? Eu não sei o que você veio procurar aqui nessa noite, mas o que eu posso dizer a você é que a resposta para o seu problema é Jesus. A resposta para o problema da sua vida é Jesus. A resposta para a desobediência do seu filho é Jesus. A resposta para a dor na sua casa é Jesus. A resposta para a cura para aquela doença é Jesus. A resposta para qualquer problema nesse mundo é Jesus. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, Jesus é o fundamento de uma casa edificada na rocha. Amém? Vamos orar? Deus querido, que a Tua palavra ministrada nessa noite, ela de fato chegue até nós, dividindo juntas e medulas, chegando no lugar mais profundo da nossa alma. Porque nós, Senhor, somos incapazes de fazer algo de bom. Tudo aquilo que a gente tem de bom vem do Senhor. Por isso, como cantamos há pouco, que o Senhor tenha falado conosco e que nós sejamos obedientes à Tua voz. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, a entender claramente a Tua vontade e a obedecer ao Teu comando para as nossas vidas. E torna as nossas casas famílias edificadas na rocha, em nome de Jesus. Amém.